Tá começando mais um episódio de Startup para Startup, um podcast do PAD 76, o hub de inovação da Associação Comercial de São Paulo. E hoje eu tô aqui com dois empresários sensacionais, né? Que eles já estiveram aqui, eles conheceram o PAD esse ano, né? Se eu não me engano. E olha só que legal, eles têm ideias incríveis para inspirar vocês aqui no pátio. Como sempre, por favor, se apresenta pra galera. Olá, eu sou a Cíntia, sou a CEO da Let's Work, que é uma solução 360 para departamento pessoal e RH com foco em gestão de jornada e produtividade de funcionários. Sou Bruno Mello, sou CEO cofundador da Many Content. A gente nasceu em 2018, fomos uma das primeiras plataformas de inteligência artificial para criação de conteúdo do mundo. Aí, ó. Só gente bacana nesse podcast, gente. Não tem jeito. É sensacional. Como a gente vai começar já o bate-papo, eu acho que é a pergunta principal que eu acho que o pessoal leva bastante em consideração, que é o momento em que vocês tiram a ideia da startup da planilha e taca para o mundo real. Como é que foi esse processo para vocês? Bom, eu já tinha uma empresa tradicional de tecnologia e a gente precisava de um sistema de ponto eletrônico para controlar os nossos colaboradores que estavam abusando um pouco de horário. E aí a gente tem um processo lá na empresa que chama Hack Day, que é onde você resolve qualquer problema da empresa em um dia. Então você tem um dia para desenvolver um MVP de uma solução qualquer. E como nós estávamos com esse problema, falamos, bom, e aí vamos para o mercado procurar um sistema de ponto ou vamos desenvolver o nosso? Foi aí que a gente desenvolveu o Let's Work, que era uma solução interna, e aí onde eu e o meu sócio, que é meu irmão, a gente mostrou para o nosso pai e falou assim, bom, e aí, olha que legal. Nosso pai olhou e falou assim, vocês são doidos de picar com um produto desse para vocês, na gaveta? Não, tem que ir para o mercado. E foi aí que a gente entrou em processos de validação, de aceleração, para poder levar o Let's Work para o mercado mesmo. O nosso caso foi engraçado porque eu tinha uma outra startup que se chamava Bons Pedidos e o nosso sócio investidor, né, foi o Angel, ele estava no Vale do Silício com uma outra startup dele de inteligência artificial, mas não focada para marketing. E aí ele é conhecido como o Senhor do Tempo, né, o Christian Barbosa, ele que escreveu a Tríade do Tempo. E ele estava lá no Vale do Silício, ele mandou um áudio de mais de 2 minutos. E para ele mandar um áudio muito extenso é surreal. E aí ele falou assim, e ele mandou um áudio falando sobre a ideia da Many Content, da gente começar a criar conteúdo utilizando a inteligência artificial. Naquela época a gente começou a entender o que poderia ser aquilo tudo, porque nem se falava tanto em criação de conteúdo em 2018 para as redes sociais. E a gente, literalmente, foram 4 sócios doidos que a gente se jogou e falou assim, cara, vamos fazer um teste. E dali a gente iniciou o desenvolvimento da plataforma e mais ou menos 9 meses a gente colocou no mercado para validação. Agora que você tocou em validação, acho que é indispensável a gente falar de validação. Como é que foi o feedback dos primeiros clientes? Como é que foi para vocês validarem a ideia no mercado? Como é que foi esse processo? Bom, a gente começou, então, o Let's Work, a gente levou o Let's Work para uma feira do empreendedor, para poder entender se fazia sentido ou não. E aí quando a gente levou, a gente viu que tinha bastante aderência ao mercado, começou a vir já começou a vir alguns clientes, e foi muito entendimento do que precisava mesmo. Era um MVP puro e cru, para bater ponto, para registrar realmente só a entrada e saída. E aí a gente viu que não era bem assim. A gente entrou num processo de aceleração do Sebrae em 2018, que chamava Startup SP. E lá a gente fez todo o processo de validação mesmo do mercado. Então, de produto para fazer pesquisa com o cliente, pesquisa de mercado, pesquisa do produto em si, se precisava de mais alguma coisa ou não. Então foi aí que a gente realmente validou
o Let's Work. A gente lançou a Many Content utilizando a base do Christian, então a gente fez um procedimento de lançamento mesmo, então a gente fez lives e tudo mais. E a gente deixou bem claro que o produto estava muito ruim ainda. E estava mesmo. Porque imagina que naquela época a gente não tinha nenhuma LLM, a gente trabalhava com algoritmos preditivos. Então era bem antes. Então a gente lançou falando que realmente estava ruim, mas só que a gente lançou no estilo early adopter. Falando que aquilo que estava sendo lançado, a comunidade ia ter um benefício em médio a longo prazo. E foi o que aconteceu. Então eu fiquei no suporte por muito tempo, fiquei no suporte por 2 anos, só para poder ficar de perto dos clientes, com o feedback deles, para a gente poder ir trilhando o roadmap de curto, médio e longo prazo. E Legal. foi isso que fez com que nós cheguemos aonde a gente conseguiu chegar até hoje, né? Já quase 8 anos de mercado aí. Gente, e assim, o mercado de vocês é o que mais cresce nos últimos anos, né? RH, serviços internos tá em alta. IAs estouraram muito nos últimos 5 anos e, pelo que dá a entender, vai continuar crescendo. Então, como é que vocês fizeram e ainda fazem para que a estratégia de vocês se destaque nesse mercado tão competitivo? Bom, a gente usa a Let's Work, a gente, lá na Let's Work, a gente usa a inteligência artificial como uma ferramenta para otimizar todo o tempo do RH, que já é pequeno, e eles têm uma estrutura muito enxuta. Além disso, a gente tem um onboard e um atendimento totalmente humanizado. E isso é uma coisa que nos diferencia muito, porque as pessoas, elas querem falar com pessoas para poder terem a solução do problema. E como é uma solução bem complexa e que envolve até mesmo o salário dos funcionários, então eles querem ter a segurança. Então, com isso, a gente consegue ter esse diferencial. Na Many a gente tem uma visão de curto prazo e de longo prazo, né? Então, aí em 2023 a gente já começou a ver que a IA ela ia crescer de forma muito rápida e dali a gente já começou a trilhar no roadmap muito extenso, tanto de curto prazo como de longo prazo. E o de longo, se a gente não tivesse tido esse pensamento lá no passado, hoje a gente ia estar muito defasado, mas muito defasado. Sendo que hoje a gente não se comunica mais, a gente não é uma empresa de marketing com inteligência artificial. Hoje a gente se porta mais como um ecossistema de IA. E é onde nós vamos chegar, onde tudo que as pessoas precisam de IA, seja de marketing, de vendas ou para o dia a dia, vai ter dentro da Many Content. Mas se a gente não tivesse tido essa visão lá no passado, Hoje estaria completamente afetada. mas muito afetado, porque o mercado está muito rápido, muito dinâmico, né? Meu, que legal. E assim, quando a gente fala de diferencial de startups, é muito fácil falar mas na hora de demonstrar, eu acho que não, eu acredito que o pitch faça toda a diferença. E as pessoas às vezes não uns empreendedores entram sem saber como montar um pitch ou até mesmo a importância do pitch. Vocês têm alguma experiência que um pitch trouxe algum investidor importante, ou até mesmo trouxe mais clientes, ou até mesmo foi algum destaque, alguma aceleradora? E até mesmo contar o quanto o pitch é importante? Bom, eu venho de uma história de 19 anos empreendendo. Já fali uma startup, aonde nós não tínhamos nenhum conhecimento, nenhuma capacitação, inclusive em pitch, não sabíamos nem o que era isso. Então eu tenho realmente essa ideia de que o pitch, ele tanto são pitches diferentes, são pitch vendedor, que é um pitch para você vender para o cliente, e o pitch para investidor. Um pitch para o investidor é onde você tem um tempo muito curto, aonde você tem que passar toda a dor, a solução e alguns números importantes de crescimento, principalmente para aqueles investidores, aquelas pessoas que vão realmente colocar dinheiro e acreditar no seu potencial.
para os clientes é um pitch vendedor, é um pitch onde você vai solucionar uma dor que eles têm, e aí sim você apresenta a solução e mostrando qual vai ser o investimento deles. Então são pitches diferentes, mas extremamente importantes e que tem que ser rápidos, porque ninguém quer ficar 5 minutos, 10 minutos escutando você falar. Não, eles querem uma coisa muito rápida. Concordo plenamente, ainda mais só fazendo um adendo, pega por rede social, hoje tudo é hook, né? Então, um vídeo precisa ter 3 segundos iniciais, senão a pessoa já passa. No dia a dia é praticamente a mesma coisa. Então, acho que acredito muito que é uma questão da boa e velha estratégia de vendas, sabe? Até quando as Perfeito. pessoas batiam na porta, tinha que ter aquele momento, aquele rapport, tete a tete. Então, eu sempre falo para muitos dos nossos clientes, né? Um pitch de vendas, escutar antes de falar. Eu vou sair vendendo uma coisa pra você e no final das contas você vai falar assim: "Caramba, mas eu nem queria isso. Essa outra parte que você falou bem rapidamente, ou faz muito mais sentido pra mim". Você perdeu um baita de um tempo. Então o pitch de vendas é escutar antes e falar depois, que aí você já tem mapeado o que essa pessoa é, qual que é a necessidade dela. E outra frente que a startup precisa treinar muito, e eu gosto muito, é campeonatos de pitch. Tá vendo? Networking pra caramba. A gente, um dos nossos clientes, a gente tem a AstraZeneca, tem Mormai, a gente é parceiro do SAP, da Vivo. Tudo isso a gente conseguiu por campeonato de pitch. Então, campeonato de pitch, aí é outra estrutura. É a startup, o empreendedor entender o que faz brilhar os olhos, tem toda a estratégia do passo a passo, mas também ter uma sabedoria do que falar, quando falar, por que falar e entender que o tempo é crucial, né? Né? Então é isso. Muitos insights mesmo. Eu espero que você já esteja anotando tudo bonitinho para poder aplicar no seu negócio, porque essas pessoas são incríveis. Então a gente vai encerrar. Eu gostaria, Bruno e Cíntia, se vocês pudessem dar 3 dicas para quem tá começando a empreender ou já está empreendendo. Bom, não desistir nunca vai ser uma opção, vai ser difícil, muita resiliência, porque nem sempre vão ser altos, sempre vai ter muitos altos e baixos. Então, resiliência, perseverança, então nunca desistir e se capacitem para pegar investimento, se capacitem para entender o produto, entender o mercado. Como ela já falou, resiliência, então eu puxo para outros 3. O ponto 1 é escolher muito bem o seu sócio e entender que o seu sócio, eu tenho muita ideia do yin e yang, né? Então o seu sócio não pode ser da mesma vertical que a sua. Ele precisa ter um entendimento de outras frentes para complementar o que a sua frente. Networking, muito networking. Demorei muito para poder saber e começar a focar nisso. Muito networking. E o terceiro é entender que o caminho ele é longo. Quem vende que o caminho é curto, foge. Tem muita gente que vai querer passar a perna em você, tem muita gente que vai falar besteira, que vai querer pegar um pedaço da sua startup. Então é ter também um olhar muito apurado para essas questões aí. É ter senso crítico, né, com quem vai entrar na sua startup. E lembrar que o equity, ele é um bem muito valioso. Tem gente trocando o equity por qualquer coisa. Tá vendo, gente? Importante vocês saberem tudo isso, viu? Gente, muito obrigada por terem vindo aqui ao Pátio. A gente tá sempre de portas abertas para vocês. Para qualquer novo negócio que vier, a gente tá aqui sempre. Então, de verdade, muito obrigada por compartilhar a história de vocês e a trajetória para outros empreendedores ficarem mais inspirados. Então, vamos dar uma última palavrinha pra galera? Bom, obrigada pelo convite, obrigada ao Pátio e estamos junto aí para que precisar, para qualquer dicas e conversas, a gente está sempre à disposição. Só agradecer, pedir pro pessoal poder seguir a Mini Content também lá. Com certeza. Quem precisa de IA, todos os modelos a gente também disponibilizou agora para o pessoal poder utilizar. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês também. Sigam a Let's Work.
Então a gente está encerrando aqui mais um episódio do De Startup para Startup, um podcast do PAC 76, o Hub de Inovação da Associação Comercial de São Paulo. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com quem você acha que merece esses insights e se inscrever no nosso canal, porque aqui negócios falam com negócios. Até a próxima!